A paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, A Última Lamparina. Hoje nós vamos inaugurar a nossa playlist sobre a vida e a história e a biografia do apóstolo Paulo. Então, se você também gosta desse tipo de assunto e está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, comenta, lembrando que a sua presença aqui e o seu comentário é muito importante para nós. Como a história do apóstolo Paulo é bastante longa e bastante extensa, nós vamos precisar dividir esse vídeo em várias partes. Mas antes de entrarmos na história do apóstolo Paulo, é importante informar que esse artigo que nós vamos usar, ele é de autoria do pastor Daniel Gonejeiro. Caso você sinta interesse em ler esse artigo a qual o pastor publicou, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, vamos para a história do apóstolo Paulo a partir de agora. Vem comigo. Quando nós falamos da biografia do apóstolo Paulo, é importante dizer que Paulo era um nome romano, ou seja, de Saulo, que vai nascer em Tarso, na Sicília. Isso nós vamos encontrar lá em Atos, capítulo 16, versículo 37, também em Atos, capítulo 21, versículo 39, que nós vamos usar para ler para você aqui. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidadão não insignificante da Sicília. Rogo-te que me permita falar ao povo. Ou seja, Paulo, ele era cidadão de Tarsos, mas vem comigo acompanhando a história. Tarsos não seria um lugar insignificante como nós lemos no versículo anterior. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarsos era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Essa afirmativa nós vamos encontrar em Romanos capítulo 11, vamos encontrar também em Filipenses capítulo 3 e também em Atos capítulo 23 versículo 6. Agora é importante informar que a infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem se tornado um tema de grande debate. Por quê? Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarsos, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor do cristão, conforme o relato do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora nós não saibamos com quantos anos o apóstolo Paulo saiu de Tarso, o que nós sabemos com certeza é que ele foi educado em Jerusalém sobre o ensinamento do renomado doutor de lei Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo. Era escrito, observador da lei, mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Isso nós vamos encontrar lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, e também em Filipenses capítulo 3, versículo 5 e 6, vai falar um pouquinho a respeito dessa questão. Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posições proeminentes na sociedade. Agora é importante informar que o apóstolo Paulo possuía cidadania romana, como você vai encontrar lá em Atos, tá bom? Que Paulo vai falar. Tanto é que sobre isso ele vai afirmar ser cidadão romano de nascimento. Nós falamos, tá lá em Atos. Atos capítulo 22, versículo 28 vai falar especificamente a respeito disso. O que também é importante informar que provavelmente essa cidadania foi herdada do seu pai. Estima-se que naquele tempo pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiu comprar a cidadania. Isso nós vemos em Atos capítulo 22, versículo 28. Outras conseguiu tal cidadania ao prestar algo relevante ao governo romano. Quem tinha a cidadania romana, ele conseguia alguns privilégios. Quais eram esses privilégios que eles conseguiam? Alguns desses privilégios eram a garantia do julgamento perante César, ser exigido no caso de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação, não poderia ser submetido à crucificação, ou seja, a pior pena de morte naquela época. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Saulo, ou Paulo de Tarso, o perseguidor, como tudo começou, quando ele vai aparecer
na narrativa bíblica. Vem comigo. O livro dos Atos dos Apóstolos vai informar que Estevão foi apedrejado e as suas vestes vão ser depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Isso você vai encontrar lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Saulo de Tarso vai assumir uma posição muito importante na perseguição aos cristãos. Ele vai receber autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos próprios cristãos. Isso você vai encontrar lá em Atos, capítulo 26, versículo 10. Vai fazer essa narrativa. Nós também vamos ver que o próprio Saulo vai respirar ameaça, ou seja, a sua presença vai se tornar uma ameaça. Você vai encontrar isso lá em Atos, capítulo 9, versículo 1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém e ainda solicitar carta ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homens quanto mulheres, que você vai encontrar em Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Saulo era um perseguidor, Saulo também ele açoitava a igreja. Isso você vai encontrar lá em Gálatas, que vai fazer referência a essa narrativa. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Agora é importante ser bem sincero com vocês. Saulo, ele fazia isso porque ele acreditava, estava fazendo isso em favor de Deus, a serviço de Deus. Ou seja, que ele estava preservando assim a pureza da lei. E o próprio Paulo agora, após o seu convertimento, após ser convertido por Deus, ele vai trazer essa narrativa, ele vai explicar a respeito disso. Ele vai dizer da seguinte forma, em uma das suas cartas, carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele vai fazer essa narrativa da seguinte forma: não obstante, foi-me concedida misericórdia, porque eu era ignorante e agia com falta fé. Ou seja, o próprio Saulo, ele era zeloso e agia de acordo com a sua consciência, mas isso não fazia com que ele estivesse certo. O seu zelo antes estava mal direcionado. Isso nós vamos encontrar lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 3, o apóstolo Paulo vai fazer essa narrativa também. Então agora nós vemos que o apóstolo Paulo, de perseguidor, vem se tornar agora um auxiliador da obra, quando nós vamos chamar de apóstolo. Agora nós vamos entrar na história em que Saulo vai se tornar Paulo. Então, vamos para a narrativa que vai dizer da seguinte forma. No livro de Atos, as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas vão sugerir uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que alguma experiência ao longo da sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. Ou seja, a experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos pode ter sido um exemplo disto. Isso você vai encontrar lá em Atos, capítulo 8, versículo de 1 até o versículo 3. No mesmo livro de Atos, capítulo 9, versículo 21, vai ter também essa narrativa. Agora, o que se sabe realmente é que Saulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco. O furor no seu coração estava muito elevado. Ou seja, o seu objetivo ali em Damasco era destruir a comunidade cristã que lá existia. Só que de repente algo inesperado vai acontecer. Ou seja, algo vai causar a mudança radical, não só na vida de Saulo, mas também como no curso da história. Isso você vai encontrar lá em Atos, capítulo 9, versículo 3 e 6, que diz da seguinte forma: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor:
levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. Quando o apóstolo Lucas vai escrever o livro de Atos, ele vai dizer da seguinte forma, que a convenção de Saulo, de Társio para o apóstolo Paulo, vai ser como um ato miraculoso. Um momento em que um inimigo declarado de cristãos transformou-se em apóstolos seus. Agora é importante informar para vocês é que os soldados, as pessoas que estavam juntamente com Saulo, eles também vão ouvir a mesma voz que Saulo ouviu. A diferença é que Saulo vai ver aquela luz, o que eles não vão ver. Por outro lado, Saulo de Társio viu o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. E esse encontro foi tão importante para o apóstolo Paulo que será a base da sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado. Está fundamentada nessa experiência. Isso ele vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Agora, é importante também falar a respeito disso, é que considerando que o apóstolo Paulo não foi um dos 12 discípulos, e além disso, ele foi perseguidor de seus seguidores, aí a necessidade, importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo ficava evidente a sua experiência que transformou de Saulo para Paulo. E aqui nós vamos destacar alguns pontos que você precisa acompanhar comigo para entender essa transformação na vida desse apóstolo de Jesus. Saulo ou Paulo vai responder ao chamado de Jesus no mesmo instante, assim que ele percebe o poder, que ele percebe que diante de si quem está falando é Jesus Cristo, o Deus vivo, ele vai se curvar esse momento. Ou seja, o primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Que nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 6. E essa pergunta vai marcar o começo do seu novo relacionamento com Cristo, que você vai encontrar lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Outro aspecto também que vai acontecer é que agora Paulo, além de perseguidor, ele vai se tornar um divulgador do cristianismo, da palavra do Senhor. Ou seja, ele vai se tornar um pregador do evangelho. A mudança ela vai ser tão radical, ou seja, essa mudança que vai atingir a vida do apóstolo Paulo fica tão evidente nas mensagens que ele começa a pregar na própria cidade de Damasco. Isso realmente é impressionante. Ele vai começar a pregar o evangelho no mesmo lugar em que ele pretendia destruir a comunidade cristã. Lá em Atos capítulo 1, versículo 2, você vai ver essa narrativa. Mudança na vida total do apóstolo Paulo. Antes da conversão de Saulo para Paulo, ele não aceitava a divindade de Jesus Cristo. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-lo a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Lá em Atos, capítulo 26, versículo 9, vai fazer essa narrativa. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Agora, após a sua convenção, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é filho de Deus, que nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 9, versículo 20. Ou seja, Saulo de Társio, o homem duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois da sua conversão, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Todas essas características vão ficar evidenciadas em sua obra, ou seja, em todas as suas cartas que ele escrever. Sim, aqui nós vemos a conversão do apóstolo Paulo, ou seja, de Saulo agora ele é Paulo, porque ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. Após o encontro de Saulo, que agora é Paulo, que teve com Cristo, o que vai acontecer na vida do apóstolo Paulo será o seguinte: Paulo agora vai chegar em Damasco e vai ser recebido por Ananias. Ananias vai ser quem vai batizar o apóstolo Paulo.
Isso nós vamos encontrar lá em Atos, capítulo 9, versículo 17 e versículo 18. Também será ali, naquela mesma cidade, que o apóstolo Paulo vai começar sua obra evangelística ou obra evangelizadora. Agora, uma coisa que nós precisamos deixar bem clara é que não tem muitas evidências a respeito do início do ministério do apóstolo Paulo. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Isso você vai encontrar lá em Atos capítulo 20, onde vai ter toda essa narrativa. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Agora, depois que o apóstolo Paulo volta para Damasco, o que vai acontecer é o seguinte: a sua pregação vai causar uma oposição tão grande naquelas pessoas que ele vai ter que fugir daquela cidade, porque aquelas pessoas dali tentavam tirar a sua vida. Essa narrativa você vai encontrar lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 e 33. Tá, mas para onde o apóstolo Paulo vai fugir? Naquela ocasião, o apóstolo Paulo ele vai fugir para Jerusalém, que essa passagem nós vamos encontrar lá em Gálatas capítulo 1, versículo 18. Nesse período ainda não havia se completado nem 3 anos da sua conversão ou do seu ministério. Mas só o que nós precisamos entender é que Paulo ele era um perseguidor. Paulo ele era um perseguidor. Agora, o apóstolo Paulo tenta se juntar aos outros discípulos, porém, eles tinham medo, receio. Ou seja, na mente deles, o apóstolo Paulo estava ali para pegar informações onde eles se escondiam, onde eles se reuniam. Então, o que vai acontecer é que Barnabé agora vai se dispor a apresentá-lo ao líder cristão. Entretanto, seu período em Jerusalém também será muito curto, porque ali novamente tentam tirar a sua vida, ou seja, os judeus tentam tirar a vida do apóstolo Paulo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir o apóstolo Paulo. Essa decisão não foi tomada por eles próprios, mas sim foi confirmada pelo Senhor, ou seja, eles se reuniam em oração e do alto veio a confirmação. Isso, segundo ele vai afirmar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo ele só vai ficar no período de 15 dias com o apóstolo Pedro. Isso vai estar explícito lá em Atos, capítulo 22, versículo 17 até o versículo 21. Só que Paulo ele vai deixar Jerusalém antes mesmo que ele pudesse se encontrar com os demais discípulos, os demais apóstolos, e antes mesmo que ele se tornasse conhecido pessoalmente na Judéia. Porém, como a fama do apóstolo Paulo espalhou-se rapidamente, o povo da Judéia, eles não tinham conhecimento presencial do apóstolo Paulo, mas já ouviam-se falar a respeito dele. Isso nós vamos encontrar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 23, que diz da seguinte forma: E não era conhecido de vista da igreja da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: Aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes queria destruir. De uma forma bem resumida, assim que se começou o ministério do apóstolo Paulo. Daí para frente nós vamos ver agora. Só que Paulo ele vai ficar 10 anos em silêncio. Vamos falar de um período em que o apóstolo Paulo vai ficar em silêncio. Quando eu falo em silêncio, não que ele vai ficar mudo, não é isso. Ele vai ficar em silêncio relacionado à divulgação da sua história, que o nosso autor desse conteúdo vai dizer que é o silêncio, Tácio e o trabalho em Antioquia. E nós vamos entrar no conteúdo melhor para você entender. Depois que o apóstolo Paulo saiu de Jerusalém, ele vai agora para a sua cidade natal. E qual era a cidade natal do apóstolo Paulo? A cidade natal do apóstolo Paulo era Tarso. Ali ele vai passar um período em silêncio, cerca de 10 anos. Sim, cerca de 10 anos ele vai ficar em silêncio. Embora esses anos sejam conhecidos como período silencioso do apóstolo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas ali, ou seja, na região onde ele estava, onde é que ele estava. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas no livro de Atos, capítulo 15, versículo 41, tenham sido fundadas por Paulo nesse período, ou seja, nesse período de 10 anos que ele estaria em silêncio. Agora é certo que vai ter um período da história em que Barnabé vai ouvir que Paulo está desempenhando um ótimo trabalho, vai solicitar a presença do apóstolo Paulo em Antioquia, na posição de obreiro auxiliar.
O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios, porque naquele momento havia ocorrido um período de grande fome, e então os crentes da Antioquia providenciaram contribuições para auxiliar os cristãos da Judéia. Ou seja, essas contribuições foram levadas por apóstolo Paulo e por Silas. Havendo completado a sua missão, o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, eles vão regressar para Antioquia. Agora, uma coisa bem interessante, que esse período que o apóstolo Paulo vai passar em Antioquia foi essencial no ministério dele, ou seja, foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra de Deus, ou seja, a obra que Deus os chamou. Só a partir daí que vai começar as suas viagens missionárias. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo vai abranger um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho vai acontecer principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo vai concentrar-se nessas cidades-chave, isto é, no maior centro populacional daquela época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Enquanto alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhanças, ou seja, aquele famoso telefone sem fio, que antigamente era muito bem usado. Segundo, ele pregava nas sinagogas, a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Terceiro, ele focava a sua pregação na comprovação de que a nova dispensação e o cumprimento das profecias da antiga dispensação, ou seja, ele tinha uma mensagem central. Quarto, ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes, assim ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica, ou seja, ele não dava exemplo de coisas que as pessoas não conheciam, mas sim de uma forma que as pessoas pudessem entender e compreender o que ele estava falando. Quinto, ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Ou seja, se ele começava um trabalho, ele visitava esse trabalho, não dava para ele ir, mandava uma carta através de pessoas de confiança, para que aquela carta não fosse desviada ou não chegasse ao seu destino. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas ajudassem as igrejas que tivessem menos lucros ou mais pobres. Nós vamos ver em Atos capítulo 14, versículo 21 até o versículo 23, que é possível perceber que o método que Paulo usava para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente era feito um trabalho dedicado ao evangelho, com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos, encorajados. Por último, era escolhido um presbítero para cada igreja que ali fora fundada, para que a organização eclesiástica fosse estabelecida naquele local. Aí vem a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem do apóstolo Paulo ela vai estar registrada em Atos capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se que apenas ela deve ter ocorrido por volta de 44 a 50 depois de Cristo. O ponto de partida vai ser Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a primeira viagem vai ser concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem e Paulo seria o pregador principal. João Marcos servia
como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos deixou, literalmente abandonou e vai retornar para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo agora vai assumir esse cargo de liderança missionária. E essa foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ela vem estar registrada no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36 e capítulo 18, versículo 22. O próprio apóstolo Paulo vai falar que o propósito dessa viagem é visitar aqueles irmãos onde o evangelho já havia sido divulgado ou já havia sido pregado. Isso nós vemos em Atos, capítulo 15, versículo 36. No entanto, ao discordar sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé vão decidir se separar. Ou seja, Paulo vai levar consigo Silas, que também será chamado de Silvano. Ou seja, nessa viagem já não vai Paulo e Barnabé, já vai Paulo e Silas. Agora, a data provável da partida ou da ida do apóstolo Paulo nessa viagem missionária vai ser entre 50 a 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem vai cobrir um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística será concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas vão ser Filipe, Tessalônica, Bereia e Corinto. O apóstolo Paulo vai permanecer em Corinto um longo tempo. Isso nós vamos ver lá em Atos, capítulo 18, versículo 11. Ali ele vai pregar o evangelho e exercer a sua profissão de construtor de tendas. Foi nessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e provavelmente um pouco depois também enviou a epístola a Tessalonicenses. Paulo também vai parar brevemente em Éfeso, que ao partir dali ele vai prometer retornar. Isso nós vamos ver lá em Atos, capítulo 18, versículo 20. Já a terceira viagem do apóstolo Paulo vai estar registrada no livro de Atos, capítulo 18, versículo 23. Essa viagem já vai ocorrer no ano de 54 a 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia, e a sua principal cidade era Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita em Atos, capítulo 19, versículo 8. É provável que todas, ou se não a maioria, das 7 igrejas da Ásia tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira carta aos Coríntios, ele vai fazer uma segunda viagem até a cidade de Coríntios, e só então depois é que ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios. Quando ele deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia, e foi ali, talvez, em Filipe, que ele vai escrever a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Coríntios. E depois, finalmente, o apóstolo Paulo vai passar pela terceira vez em Coríntios. Agora, antes dele partir da cidade, provavelmente ele tenha escrevido ali a epístola aos Romanos. Isso nós vamos ver no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 22. O resultado da viagem missionária do apóstolo Paulo foi extraordinária, e o evangelho ele se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Agora, apesar desse resultado ter sido fruto de um intenso trabalho de pessoas que foram relatadas na Bíblia, pessoas também que não foram relatadas, uma dessas pessoas principais foi o apóstolo Paulo. Só que agora o apóstolo Paulo vai ter um debate com o apóstolo Pedro. Por que é que aconteceu esse debate? Você pode me perguntar. O debate ele vai acontecer em um determinado momento. Devido ao crescimento dos gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre esses cristãos. Muitos cristãos judeus eles vão insistir que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles vão querer que os cristãos gentios se enquadrem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão, porque para eles só assim poderia se houver igualdade no mundo ou na comunidade cristã. Porém, quem vai entrar e quem vai dividir essa história será o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai identificar esse movimento judaico como uma ameaça à verdadeira natureza do evangelho da graça. Por isso, ele vai se posicionar claramente
contra essa situação. Diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo vai repreender o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro defendia essa questão. Só que ele vai repreender o apóstolo Pedro publicamente. E isso nós vamos encontrar lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, que vai dizer da seguinte forma: mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Isso foi a repreensão de Paulo a Pedro, porque Pedro estava tentando por uma questão que ele não estava vivendo. Paulo, conhecedor dos fatos, vai ter que se posicionar nessa circunstância. Então, o que vai acontecer? Pedro, ele vai separar alguns crentes gentios a fim de evitar problemas com certos cristãos do judaísmo. Isso vai acarretar que o apóstolo Paulo escreva uma epístola a Gálatas, advertindo eles. E nessa epístola ele vai enfatizar a questão da salvação mediante a graça. Então sim, podemos dizer que essa vem ser a primeira crise teológica no mundo cristão. Agora você pode me perguntar, Melk, mas como é que esse problema, como é que isso foi resolvido? Paulo e Barnabé, eles vão ser enviados a uma conferência com apóstolos e anciões em Jerusalém. Ou seja, o concílio vai decidir de forma geral que os gentios que se converteram não estavam sob a obrigação de observação de costume judaico. Ou seja, eles estariam mediante a graça, mediante a fé. E através desse concílio foi que chegaram a esse consenso. Assim chegou ao fim desse impasse. No nosso próximo vídeo nós iremos falar um pouco a respeito da prisão e da morte do apóstolo Paulo. Se esse for o seu primeiro vídeo que você está assistindo no nosso canal A Última Lamparina, existem outros vídeos antes desse, porque é uma playlist falando desde o início do ministério do apóstolo Paulo até este exato momento. Então, se esse é o seu primeiro vídeo, eu te convido que sim, você assista os vídeos anteriores. Mas lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!